Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o René Marcel e estou de volta, dessa vez para dar continuidade a problemas que envolvam a equação do primeiro grau. Então, se você ainda não assistiu outro vídeo, vou deixar aqui em cima para vocês, que seria a parte 1. Como vocês podem ver que eu deixei no título que é a parte 2. E lá é um modelo mais simples em que eu mostro para vocês uma técnica que eu acho que ela é bastante valiosa e ao longo do vídeo eu vou usá-la novamente. A diferença desse e do outro é o grau de dificuldade, porque como eu mostrei no último vídeo dessa série, eu simplesmente da esquerda para a direita, usando aquela técnica, mais ou menos a equação ela ficava pronta. Aqui, não, porque você vai ter um novo fator, né, um novo elemento que eu vou chamar de legenda. E essa legenda, algumas pessoas elas conseguem montar de uma maneira intuitiva e conseguem resolver, mas eu vou mostrar para vocês uma maneira organizada, como sempre, né, de não falhar. Então, fica comigo até o final. Se não é inscrito, se inscreve. É importante se inscrever porque eu estou lançando um monte de vídeo para você não ficar por fora de nada, tá bom? Gente, vamos lá, vamos para essa resolução e considerando que a gente está aprendendo, eu vou ler o problema inteiro, identificar algumas coisas, depois a gente vai para a resolução. Mas quando vocês estiverem praticando, vocês podem de alguma maneira já irem fazendo isso de maneira automatizada, tá bom? Então assim, ó, os primos Cristina, Israel e Marcel conquistaram juntos no atletismo 142 medalhas. Israel tem um quádruplo das medalhas de Cristina e Marcel o triplo das de Israel, mais 6 medalhas. Quantas medalhas cada um conquistou? Bom, então a primeira coisa que eu já lhes falei está aqui, ó. A pergunta é sobre as medalhas de cada um, tá? Então as medalhas de cada um. Então no final você vai ter que responder. Cristina ganhou tanto, Israel tanto e Marcel tanto. Beleza. Agora, gente, uma coisa que talvez vocês possam tentar fazer e provavelmente vai funcionar é resolver um sistema. Mas aqui, considerando que eu estou falando somente de equação do primeiro grau, esse sistema ele vai vir de maneira escondida, tá bom? Porque a gente vai construir o que eu vou chamar de legenda. Então, vou colocar aqui no cantinho, legenda. E não necessariamente esse é um nome oficial disso, mas é como você vai organizar essas informações. E eu vou montar a minha primeira equação, na verdade, que é a equação principal. Não. Os primos Cristina, Israel e Marcel conquistaram juntos. Então tem aqui uma palavra que é importante, que é a palavra juntos. Você vai juntar fazendo a soma. E aí tem a ideia de que você está falando desses três, ó. Então, Cristina mais Israel mais Marcel, e você pode pensar nisso por causa do E. E essa vírgula aqui que eu estou circulando, de alguma maneira, seria também um E. Então, Cristina e Israel e Marcel conquistaram. E aqui, não sei se vocês se lembram, mas onde tem o verbo, e vem do verbo conquistar, né? Então, o verbo conquistar. Onde tem o verbo é onde vai ficar o igual. Essa vai ser a minha equação principal. Então, vou colocar aqui, só que eu vou abreviar. Ao invés de colocar Cristina, eu vou colocar Cris, tá bom? Só para não ficar tão grande. Então, vou escrever, ó. Se eu pegar a Cris com o Israel com o Marcel, teremos um total de 142 medalhas, tá? Essa daqui é a primeira coisa que a gente vai reparar. Só que a gente tem algumas informações importantes, então acabou aqui, né? Agora a gente vai para o Israel, ó. Israel tem um quádruplo das medalhas de Cristina. Corta aqui porque a gente vai ter uma outra informação. Então vou escrever isso daqui. Israel. Veja aqui eu tenho algumas coisas. Tem, já sabemos que é igual. E além disso, quádruplo já sabemos que é 4 vezes. Tá?
das medalhas da Cristina. Então, vou escrever isso aí. Israel igual a 4 vezes a Cris. E mantém isso daí assim. Legal, continuando. Ó. Marcel o triplo. Então, aqui de alguma maneira está escondido, né? Então aqui existe, como ele falou que o Israel tem, aí ele fala Marcel o triplo, aqui existe um tem escondido, tá bom? Marcel tem, ou seja, existe um igual aqui no meio escondido. Por isso que é importante a gente ler as coisas com calma, interpretar com calma. Triplo a gente já sabe que é 3 vezes das de Israel, mais 6 medalhas. Então aqui é 6 e somente o número inteiro. Você não vai associar isso a nenhuma incógnita, tá? Então vamos colocar mais aqui embaixo, ó, Marcel, vou escrever por extenso. Marcel tem, né, como a gente viu, tem um tem escondido ali. O triplo seriam 3 vezes a de Israel. Beleza, guarda essas informações. Mais 6 medalhas. Mais 6. Tá aqui. E aí ele pergunta quantas medalhas cada um conquistou. Ou seja, você precisa também de alguma maneira descobrir quanto que a Cris conquistou. Então, eu não sei quanto que é a Cris, mas eu preciso colocar ela aqui. A Cris tem uma quantidade que a princípio eu não sei. Tá vendo que o Israel depende da Cris e o Marcel depende do Israel aqui na nossa legenda aqui na esquerdinha? Então o que eu vou fazer? Como a Cris não apareceu nada na Cris, eu vou utilizar ela como a minha referência. E claro que ela não é o único jeito de fazer, mas eu gosto de pensar assim. Então eu vou utilizar a Cris como sendo x. Então, ó, a Cris está aqui, coloquei ela como x e vamos lá. Ó. A Cris, que era o meu x, que está em azulzinho, aqui onde tem de azulzinho eu vou colocar, fazer uma substituição e vai aparecer o tal do x. Então eu já sei que o Israel é 4 vezes x, tá? Beleza, agora eu já sei que o Israel, que seria esse roxinho, que está valendo 4x, ele vai aparecer aqui, ó. Israel. Eu vou substituir então o valor do Israel. Ó, a Cris virou o azulzinho. O Israel vai virar o roxinho. Entre parênteses, tá, gente? É o tal do 4x mais 6. E aí eu tenho aqui o valor do Marcel. Então, o Marcel vai ser 3 vezes o valor do Israel, que a princípio eu não sei, mas eu já sei que ele está dependendo do valor da Cris. E é isso, ó. Deixa eu jogar um pouquinho aqui mais para baixo. Beleza, agora, gente, eu só vou organizar alguns detalhes, tá bom? Então, esse detalhe aqui eu vou organizar para deixar aqui o valor do Marcel. 3 vezes 4 vai dar 12. 12x, né? Mais 6. Beleza. Uma vez que eu tenho o valor do Marcel, vou colocar aqui uma outra cor para ele, tá? Então, seria o laranjinha. Basicamente, o que eu vou fazer é substituir. Onde tem o Marcel, vai aparecer aqui, ó, algum valor. A mesma coisa para o Israel e a mesma coisa para a Cris. Então, eu vou seguir os coloridinhos para a gente perceber que todas elas vão acabar dependendo, todas as pessoas, né? Vão acabar dependendo de x. Então, de certa forma, gente, isso daqui que eu chamei de legenda nada mais é do que uma maneira de organizarmos as informações. Deixa eu fazer assim bonitinho, ó. Tomei a Cris como referência, agora como eu estou deixando bonitinho, eu não preciso mais desse
retângulo em volta dela. Mas o que eu fiz aqui foi organizar o sistema. Então, os sistemas, de alguma maneira, existe isso daqui que vocês fazem. Gente, é um sistema pelo método da substituição, porque eu peguei o valor da Cris, substituí no Israel, depois eu substituí no do Marcel. Então, tá vendo que eu estou fazendo várias substituições? Só que a ideia é que nesse momento vocês ainda não sabem trabalhar com o sistema, ele propriamente dito, com os métodos. Então a gente joga isso tudo para uma equação do primeiro grau. Então, ó, vou substituir essas coisas e caio numa equação do primeiro grau. E a partir de agora, gente, é só resolver. Então, ó, a Cris era o x, sempre entre parênteses, porque aqui eu estou fazendo uma soma, né? Estou somando esses valores, mas se fosse uma subtração, uma diferença, seria a regra de sinal. Se tivesse algum número ali na frente, você teria que multiplicar tudo também. Então toma esse cuidado, beleza? Bom, o Israel é 4x, vou colocar assim. E o Marcel é 12x mais 6. Beleza, gente, temos isso daqui e agora é só resolver essa equação. Então, considerando que a gente está resolvendo essa equação, eu acredito que eu consigo pular algumas etapas, né? Porque essa parte ela vem em mecânica. Bom, eu vou tirar dos parênteses, fazendo regra de sinal, que uma vez que tenho mais ali, não muda nada. E ia terminar essa equaçãozinha aqui, tá, gente? Então, se eu somar x com 4x com 12x, isso daqui vai dar um total de 17x. 142 menos 6 vai dar 136. E se fizermos essa conta, 136 dividido por 17, eu já fiz essa conta para a gente ganhar tempo, e eu chego que o valor disso daqui é 8, tá bom, gente? Até porque se a gente pensar, ó, 8 vezes 10, 80. 8 vezes 7, 56. 80 com 56 dá 136, beleza? E agora que eu já sei o valor do x, que seria o valor da Cris, mas ó, vou colocar de uma outra cor, tá bom? Agora que eu já sei o valor do x, tô colocando aqui de verdinho, ó. Onde tinha x, tudo que tiver x, eu vou trocar por... Bom, ali já tá de azul, né? Mas deixa eu colocar um verdinho aqui só pra gente seguir nessa lógica. Tudo que tiver x eu vou trocar por 8, tá bom? Então eu já sei que a Cris ganhou 8 medalhas. Aqui o Marcel vai ser 12 vezes 8 mais 6, que seria 96 mais 6, que dá 102. E, por último, o Israel. Vai ser 4 vezes 8, que dá 32. E, gente, só fazendo uma prova real para vocês verem que deu certo, a Cris tem 8. O Israel tem 32, isso daqui já dá 40. E o Marcel, ele tem 102. Se eu somar todos esses valores, como eu estou mostrando para vocês em vermelhinho, isso aqui chega em 142 medalhas, como a gente tinha inicialmente, tá bom? Então, galera, finalizei isso daqui, vamos colocar a nossa resposta, tá? Então, posso deixar a legendinha ali de lado, resposta por extenso, tá bom? Porque se trata de um problema, então vamos lá. Cristina tem 8 medalhas. Marcel tem 102 medalhas. E Israel tem 40 medalhas.
tá bom? E escrevi aqui para vocês a resposta por extenso e a gente vai chegando ao final de mais um vídeo, de mais um probleminha. Eu espero que eu tenha, a partir desse vídeo que eu tentei fazer com a legenda, com as cores, mostrando ali os símbolos, né, calmamente, substituindo, que vocês tenham percebido que assim, não é todo toda aquela dificuldade, né? Claro, é muito mais simples quando você simplesmente da esquerda para a direita ela já vem pronta. Mas, gente, foquem na organização, tá bom? Confia que vai rolar. E não deixem de praticar também, que eu acredito que isso é o mais importante. A gente vai ficando por aqui. Vou deixar aqui no final o outro vídeo, caso você ainda não tenha visto, de equação, tá bom? Espero vê-los em outros vídeos e vou deixando um abraço para vocês. Até mais, fui!